Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como colocar o scroller, né, que seria aquele visual como se fosse um letreiro que é muito utilizado ali na bolsa de valores, né, que os valores vão passando ali, né, você pode usar ali uma medida para mostrar uma variação, tanto de valor como um percentual, né? Então nós vamos fazer isso, nós vamos encaixar aqui um visual que chama Scroller, né? Nessa parte aqui que nós já tínhamos deixado disponível, tá? Então o Scroller ele não é um visual nativo do Power BI, né? Ele não vem aqui por padrão instalado, né? Nesses que já estão disponíveis aqui, então eu preciso baixá-lo aqui para o meu PBIX, tá? Então eu venho aqui nesses três pontinhos, em obter mais visuais, vou clicar aqui, vou nessa primeira opção aqui, ó, obter mais visuais, ele vai abrir ali para mim uma gama de opções aqui de outros visuais que tem disponíveis, né, para baixar. Aqui nessa parte nós temos tanto visuais disponibilizados pela própria Microsoft, como por parceiros da Microsoft que disponibilizam esses visuais, tá? Então aqui eu vou vir aqui em pesquisar, vou colocar aqui o nome, né, de Scroller, seria Scroller, tá? Ele já apareceu aqui para mim, ó, Scroller, tá? Esse selinho aqui, né, quer dizer que é um visual de um parceiro, né, certificado pelo Power BI, né, parceiro da Microsoft, tá? Então eu venho, clico nele. E aqui ele me dá uma visão geral, né, do que esse visual faz. Ele me dá aqui uma pequena amostra, né? Eu venho aqui, ó, em adicionar. Feito isso, ele vai baixar aqui, né, para o meu, vai, na verdade, importar, né, para o meu PBIX. Pode ver que ele já deu aqui, ó, importação bem sucedida, né? O elemento visual foi importado para esse relatório com êxito, tá? Ele já apareceu aqui, ó, na lateral. Vou dar um OK. Então ele já está aqui, ó, o scroller, tá? Então eu posso clicar ou arrastar ou só clicar nele, né? Ele já aparece aqui para mim, tá? Antes de configurar certinho aqui a parte visual, né? Vou colocar ele mais ou menos aqui. Deixa eu só arrastar aqui, depois a gente ajeita certinho aqui, tá? Então o que eu vou utilizar inicialmente aqui nesse visual do scroller, né, para ele me dar ali informações pertinentes ali para o meu cenário aqui de vendas de carros. Eu vou utilizar algo que aparece aqui para mim já nos gráficos, tá? Alguma informação que eu já tenho aqui, mas que eu não tenho esse detalhe, por exemplo, de variação, né, ou de valor ou percentual, né? Eu até tenho aqui numa faixa temporal, né, elementos que mostram aqui, olha, esse mês, né, o faturamento foi menor, aqui foi maior, né? Eu poderia também colocar uma porcentagem aqui, que como nós vamos fazer depois, nós vamos editar esse tooltip aqui, né, para mostrar ali a parte de valor, percentual, tá? Mas eu queria já que ele já me mostrasse ali logo quando eu abro o dashboard, né, passando aquelas informações, tá? Então eu vou pegar aqui, geralmente alguma coisa que já tem, né? Então eu vou pegar, por exemplo, nesse campo aqui, ó, eu estou utilizando o mês abreviado da nossa decalendário, né? E a soma de valor, no caso aqui a gente está pegando o valor da nossa tabela de vendas, tá? Eu vou fazer isso para o scroller, então eu vou selecionar o scroller aqui, tá? Aqui na categoria eu vou colocar o meu mês abreviado, tá? Vou pegar aqui da minha calendário, vou colocar aqui na minha categoria, tá? Ele já jogou aqui, ó, podem ver que apareceu o título aqui, né? E aí eu vou pegar o meu campo valor lá da minha tabela de vendas, tá? Vou pegar aqui o valor, vou jogar aqui na medida absoluta, tá? E aí por padrão ele já começa a me mostrar ali esses valores, né? Ele vem assim nesse formato padrão, nós vamos editar, tá? Se eu passar o mouse em cima aqui, ele para, tá vendo? Então ele me mostra aqui o título, né, do que eu estou fazendo.
Então, soma de valor por mês abreviado, tá? Então, ele me mostra ali o mês e o quanto foi faturado naquele mês, tá? Então, vamos começar a editar isso aqui, tá? Eu vou só editar a parte visual para deixar um pouquinho melhor aqui e depois nós vamos criar algumas medidas para mostrar ali a nossa variação percentual de um mês para o outro, tá? Então, vou começar aqui, eu vou clicar aqui no formatar visual, tá? Aqui na parte do scroller, eu vou expandir isso aqui, tá? Ele, por padrão ele já vem marcado ali, ó, o indicador de status, né? E esse aqui também, se eu colocar o mouse em cima aqui, ó, opa, ele não está me mostrando, deixa eu expandir um pouquinho aqui. Lá, indicator, a cor do indicador, né? Ele já vem marcado ali. Deixa eu diminuir aqui. Aqui no tamanho da fonte, eu vou utilizar a fonte, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que 13 tá bom, tá? Deixa eu ver se 14 fica muito grande. Vou colocar aqui, ó, tamanho 13, tá? Da fonte. A velocidade eu vou deixar 1.2 mesmo, tá? Então é uma velocidade boa. Aqui eu poderia aumentar um pouquinho, ó, tá? Eu acho que o 2 aqui ele não vai aumentando, né, na casa decimal. Eu coloquei para aumentar aqui, ele já foi pro 2, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, 1.5, por exemplo, para ver, ó. Também é uma velocidade boa, mas eu acho que 1.2 ali dá para acompanhar bem os valores, né? Se quiser dar uma analisada, né? Então, eu vou colocar aqui 1.2 mesmo, como estava, o padrão, tá? A cor do texto eu vou deixar em branco mesmo. A cor do background color aqui, eu vou utilizar esse azul que nós utilizamos aqui para os gráficos, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar desse aqui, ó, né? Vou ali no colunas, como eu fechei o meu dashboard e abri novamente, né? Ele sai ali do nosso cache, né? Então eu vou pegar aqui, vou abrir a cor, vou em mais cores, tá? Só para eu poder utilizar ali também no gráfico. Então agora eu venho aqui no gráfico, né? Eu vou vir aqui em background color, ele já está disponível ali, né? Eu acho que ficou um pouco claro demais. Vou colocar uma outra cor aqui. Tem um azul que eu gosto. Deixa eu ver, acho que é 255972. Deixa eu ver se é isso. Não, não é isso, não. Era 255. 972 não é 792, deixa eu ver. 792. Isso aqui, tá? Então, deixa eu ver. 255 792, é isso mesmo, tá? Então, maravilha. Aqui eu vou retirar o título, né? Aqui eu vou deixar esse update no intervalo aqui em 50 mesmo, tá? Vou vir aqui na aba geral, vou retirar o título, né? Ele ficou uma coisa um pouco maior ali, a gente vai diminuir isso, tá? Opa! Aqui no ícone de cabeçalho, que seria essa parte, né, que aparece aqui em cima, eu vou retirar, tá? Vou desmarcar, maravilha. Agora aqui em efeitos, eu vou, essa parte que está em branco aqui, tá vendo? É a tela de fundo, né? Eu poderia tanto desmarcar, como, né, deixar ali. Eu vou deixar marcado porque eu vou colocar uma fronteira visual, só para demonstrar aqui, ó, vou até expandir um pouquinho mais, tá? Só para demonstrar. Se eu desmarcar aqui, né, deixar assim, e colocar uma fronteira visual, né, podem ver que, ó, fica um espaço ali, né, em branco, né, e eu quero que ele preencha aquilo. Então, eu vou voltar aqui, na aba geral. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a tela de fundo, que ele vai preencher, e essa tela de fundo eu vou colocar exatamente da mesma cor que eu coloquei aqui, tá? Vou expandir aqui, vou colocar da mesma cor. Podem ver que agora ele apareceu e ó, ele preencheu ali, né? Não fica aquele espaço entre o scroller mesmo e a fronteira visual aqui, né? Que seria essa bordinha que está em preto. Eu vou mudar a cor aqui, tá? Então, eu vou voltar lá em efeitos. Vou vir aqui, como eu já tinha marcado a fronteira visual, né? Já estava aqui, então eu vou mudar aqui para um azul um pouquinho mais claro. Vou colocar esse padrão aqui mesmo, tá? Vou colocar aqui o canto arredondado, vou colocar 10.
Deixa eu ver como é que ficou aqui. Ah, maravilha, tá vendo? Então ele fica destacado um pouquinho aqui, tá? E aí eu vou encaixar ele aqui agora, nesse espaço. Tá? Pegar aqui as bordas. Deixa eu pegar aqui nas propriedades. Deixa eu ver, vertical, vou descer um pouquinho mais. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. Aqui o tamanho tá bom, 34 por 825, 80 por 195, maravilha, tá? Então, deixamos ele encaixadinho aqui. Por enquanto ele está passando só os valores que nós colocamos ali. E aí agora nós vamos criar aquelas medidas que eu havia falado para utilizar aqui, né? E mostrar a variação de um mês para o outro, tá? Então eu vou aqui no meu conjunto de dados. Eu costumo fazer o seguinte. Podem ver que aqui, né, nós temos as nossas tabelas. Eu gosto de criar uma tabela só para as medidas, tá? Então eu vou vir aqui em modelagem. Vou vir aqui em nova tabela e vou colocar aqui, ó, medidas. Eu não preciso colocar nada aqui, eu só vou criar a tabela, tá? Então eu vou dar um Enter aqui para ele... Opa, ele colocou Add Columns ali. Não precisa colocar nada, eu vou dar só confirmar aqui. Ele criou a pastinha aqui medida, tá? Podem ver que como eu não criei nada, né? Não coloquei nada dentro, ele por padrão ele me cria aqui, ó, uma coluna, tá? Mas eu não vou utilizar isso aqui, seria só para pasta medidas mesmo, e eu vou adicionar as medidas aqui dentro, tá? Então, todas as medidas que nós tivermos aqui no nosso dashboard, eu vou jogar aqui dentro, mas por questão de organização mesmo, tá bom? Então, eu costumo geralmente separar as medidas e já as colunas, né, quando eu crio uma coluna nova, eu crio no próprio conjunto de dados aqui que for pertinente, tá? Se eu tiver que criar uma coluna, por exemplo, de vendas, eu vou criar aqui na tabela de vendas mesmo, tá bom? Então, inicialmente, eu vou criar uma medida aqui, tá? Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou vir aqui, ó, em nova medida, e aí o que eu vou pegar inicialmente? O que eu vou precisar para mostrar a minha variação aqui? Eu vou precisar do meu total de vendas, né? Então eu vou criar primeiro aqui o meu total vendas, tá? Igual. E aí aqui a gente vai usar o nosso DAX, né? Vamos criar a primeira medida em DAX aqui. E o que eu vou utilizar? O meu total de vendas vai ser nada mais do que uma soma do campo valor da minha tabela de vendas, tá? Então eu vou dar um sum, tá? Se eu der um tab aqui, ele já vai colocar ali o parênteses para mim, tá? E aí ele me mostra ali os conjuntos de dados, o que eu quero somar o que, né? Então eu vou colocar aqui a minha F vendas, ele já colocou ali, ó. Se eu der um tab também, ele já seleciona, então ele só vai me mostrar os campos da F vendas, tá? E aí eu vou vir aqui em valor, ó, e selecionar e dar um tab também, tá bom? Então seria só isso, somar o meu campo valor, vou fechar o parênteses, e aí por padrão eu gosto sempre de forçar aqui no final, tá? Eu coloco um mais 0. O que seria esse mais 0, tá? Mais 0. É para quando nós temos ali aqueles valores que retornam em branco. Vamos supor que teve um mês que ele não teve nenhum faturamento, não teve venda, não teve nada, né? Para não ficar aparecendo aquele em branco, né? Eu coloco como 0, porque daí ele acaba retornando 0 para aquele mês, tá? Nós já temos aqui atualmente, né, no Power BI um lugar ali, né? Já mostrei nas outras aulas, onde nós colocamos por padrão o valor default ali, né? Quando vier em branco para substituir por 0, mas eu gosto sempre de colocar aqui nas medidas, né, que eu crio, nas colunas, tá? Eu gosto de forçar esse valor no final por questão de segurança. Vai que eu esqueça, né, de colocar ali, né, naquele campo que já está agora predeterminado, né? Então eu já tenho ele aqui no meu próprio DAX, tá? Ele não interfere em nada aqui, ele só vai somar 0. Se eu tiver qualquer valor aqui,
ele não vai alterar o valor, tá? Ele está somando com zero aqui, não altera em nada. E se não vier retornar nada, né, para não mostrar em branco, ele aparece o zero, tá bom? Vou dar um OK aqui, confirmar. Maravilha. Vou fechar aqui. E aí, ó, já apareceu aqui o meu total vendas, tá? E aí agora a segunda medida que eu preciso é o quê? Eu peguei agora o total vendas e eu preciso ver o meu faturamento do mês anterior para comparar. Então vamos supor, eu estou aqui em janeiro, né? Vai vir fevereiro, março. Então, por exemplo, janeiro tem sempre que olhar, janeiro não, desculpa, fevereiro tem sempre que olhar para janeiro para ver o quanto que ele evoluiu, né? Se teve lucro, se teve prejuízo, tá? De um mês para o outro. Março vai ter sempre tendo que olhar para fevereiro e assim por diante, né? Então eu vou fazer agora pegando o mês anterior, tá? Vou vir aqui em medidas, vou clicar nos 3 pontinhos, nova medida, tá? E agora vai ser o quê? Eu vou chamar aqui como faturamento mês anterior, tá? E aí eu vou segurar o Shift e dar um Enter, tá? Só para eu ir para a segunda linha. Se eu der um Enter sem segurar o Shift aqui, ele já dá um OK na minha medida, tá? E provavelmente, como eu não coloquei nada aqui, ele ia ficar ali sem nada, né? Com um erro. Então eu vou colocar aqui, ó, agora eu vou utilizar um Calculate, tá? Então, ó, ele já apareceu ali, eu vou dar um Tab, tá? E aí ele me mostra aqui, ó, o que o Calculate precisa, né? Ele precisa de uma expressão e aí o filtrar, tá? E aí ele me dá ali como se fosse um else no final ou coisa do tipo, tá? Então, o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular o meu total vendas, eu já tenho aqui o meu total vendas, só que do mês anterior, tá? Então eu vou usar essa medida total vendas, tá? Então eu já vou pegar ela aqui, ó, total vendas, ela já apareceu ali, vou dar um tab, tá? Então, total vendas, eu vou colocar vírgula, podem ver que aqui, ó, ele já passou para o segundo critério, que é o filtrar, tá? Só por organização eu vou segurar o Shift e vou para a próxima linha aqui, tá? Opa! Então eu estou pegando o total vendas e o que eu quero fazer? Eu quero ver o mês anterior. Para isso eu uso uma condição que chama DateAdd, tá? Para quem já trabalha com o SQL Server no dia a dia, já conhece bem essa condição do DateAdd, né? Você consegue ali tanto adicionar como subtrair um período desejado ali, tá? Então o DateAdd eu vou dar um tab aqui. E aí, o que ele fala, o DateAdd? Ó, eu preciso ali, né, de um campo, né, de data, o intervalo, né, o número de intervalos, se você quer um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, o dia, né, você pode escolher qualquer um. E o intervalo, o que seria esse intervalo? É você dizer se você quer um ano, um mês, um dia, tá? Então, eu pego um campo data, falo, olha, por exemplo, mês anterior, né? Vou colocar -1, por exemplo, ou se eu quisesse colocar 2 meses, né, atrás, para ver de 2 meses atrás, eu colocaria -2, tá? E aí, o month, né? Ou se eu quisesse ver o ano, eu colocaria um year, tá? Então, seria isso. Então, o meu campo date, eu vou pegar ali da de calendário, tá? Então, eu vou pegar o de calendário, né? Ele já aparece aqui, vou pegar esse campo date, tá? Vou dar um tab, vou dar uma vírgula, e aí ele já passou para o segundo critério, número de intervalos. Eu vou fazer o que? -1, que é para pegar o mês anterior, como eu falei, né? Se eu quisesse pegar sem ser o mês anterior, há 2 meses atrás, eu colocaria -2 e assim por diante, tá? Vou pegar só -1 do mês anterior, mais uma vírgula, e aí aqui ele me dá, ó, dia, né, mês, ano, quarter, tá? Então eu vou colocar aqui o month, que é o mês. Eu quero pegar o mês anterior, fecho o meu DateAdd, tá? Então eu coloquei ali o meu segundo critério do Calculate, vou dar aqui mais uma vírgula e aí vou dar um Shift Enter de novo para dizer o seguinte, eu vou colocar 0 aqui só para dizer o seguinte, olha, se não conseguir dividir por nada, me retorna 0, tá? E aí eu fecho o meu Calculate aqui, tá? Por
segurança, né? Eu posso estar sendo redundante aqui, tá? Mas já aconteceu comigo algumas vezes, de mesmo eu colocando o 0 ali no final, né? Para ele dividir, caso ele não consiga fazer a divisão ali, né? Ele me retornar 0. Mesmo assim, já teve alguns casos que me retornou em branco. Então eu sempre gosto de forçar aqui, tá? Como não altera em nada, então eu sempre coloco o mais 0 aqui. Estou sendo redundante, mas eu gosto de forçar mesmo ali no final, tá? E aí aqui eu dou um OK, ou dou Enter, ou aqui, tá? Então já tá, ele me deu um erro aqui. Ele me deu erro aqui. Na verdade eu estou me adiantando aqui, tá? Isso aqui vai ser para a nossa terceira medida, tá? Que eu vou utilizar ali para fazer a variação. No caso eu não preciso desse 0 aqui, tá? Eu vou só forçar aqui, deixa eu dar um Shift Enter, maravilha. Vamos ver agora se ele dá um OK, maravilha, tá? Ele já tinha, né, até mostrado ali em cima anteriormente, né, quando eu coloquei mais uma condição aqui, né, ele colocou ali um filtrar 2, né? Então quer dizer, não precisaria ali no caso do 0, tá? Mas o 0 no final aqui eu vou deixar ele, vai permanecer para forçar se vier ali um valor em branco, tá? Então, dou um OK. Vou fechar. Maravilha. E aí agora sim, né, eu vou pegar e vou criar a medida para mostrar a variação aqui do mês, entre um mês e outro, tá? Então, mais uma vez, vou vir aqui, nova medida. Vou chamar ela de variação mensal. Vou colocar aqui porcentagem, tá? Porcentagem da variação mensal, que a gente vai mostrar assim em porcentagem, tá? Então vou dar um Shift Enter. Primeiro, no caso aqui eu vou utilizar duas variáveis, tá? Eu vou colocar uma variável que seria o total das vendas e o faturamento do mês anterior, tá? Então, para eu usar uma variável aqui dentro, eu uso como var, tá? A primeira vai ser, vou chamar de atual. Tá? Então, o atual vai ser o quê? Vai ser aquela medida, total vendas, tá? Então, ele já aparece ali para mim, total vendas, maravilha. Vou dar um Shift Enter de novo, vou criar uma segunda variável aqui, que vai ser anterior, tá? E aí anterior eu vou usar aquele faturamento do mês anterior, tá? Ele já apareceu ali para mim também, conforme eu digitei FA, maravilha. E aí agora eu dei o Shift Enter duas vezes aqui, tá? Eu vou colocar o que eu quero que ele me retorne, tá? Então eu venho com return, vou dar um Tab aqui, que ele já apareceu ali, Shift Enter de novo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco mais para frente aqui, tá? Eu vou colocar um if, tá? Vou dar um Tab aqui. E aí eu vou colocar uma condição aqui, usando ali a minha variável anterior, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, not is blank, tá? Do anterior. Acho que eu coloquei separado, ele é junto aqui, ali, ó, is blank, né? Se não estiver em branco, qual campo? O anterior, tá? Vou colocar aqui, ó, a minha condição ali, a minha variável anterior, tá? E o i aqui no caso do DAX, tá? Seria 2es ali, isso aqui eu não estou concatenando, tá? Ele é como se fosse a condição, o AND, né? Então, se o anterior não for branco e o anterior for diferente de 0, aí eu coloco uma vírgula, tá? Aí eu venho para a segunda linha, vou dar um Shift Enter aqui, tá? Aí eu vou dividir, tá? Então, se ele obedecer essas condições, né? Então, não for branco e for diferente de 0, aí eu vou colocar ele para dividir, levando em condição ali, né? Aquelas regras de porcentagem. Então, eu vou pegar ali a variável atual, tá? Atual.
menos anterior, ele já apareceu aqui, tá? Anterior, vou dar um tab, vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Para ele fazer primeiro isso, ele respeitar uma ordem aqui. Então, o atual menos anterior dividido pelo anterior, tá? Então, ele vai fazer essa divisão. E aí sim, aquilo que eu tinha feito na medida anterior, né? De colocar aquele zero ali, né? Então, se não der certo essa divisão, eu vou para aqui, para outra linha e retorno o zero, tá? Maravilha. Então, agora eu vou fechar aqui. Fechei o meu if, tá? E aqui, como eu disse antes, né? Ele já vai, né? Se não, ó, ele já tá, eu já estou forçando aqui, né? Se não for, não tiver em branco e for diferente de zero, né? Faz isso, senão, né? Retorna zero. Mesmo assim, eu sou meio chatão, eu gosto de forçar o zero no final aqui para garantir mesmo, né? É muita redundância, mas eu gosto de garantir que ele não vai me retornar um valor em branco ali, tá? Então essa aqui seria a nossa medida de variação mensal, né, que nós vamos utilizar ali no Scruller. Então eu vou dar um OK aqui, maravilha, ele já criou aqui do lado, tá? E aí agora eu vou selecionar o Scruller aqui, tá? E aí eu vou adicionar essa variação, a porcentagem de variação mensal aqui nessa Measured Deviation, tá? Então eu vou vir aqui, arrasto para cá. E ali, ó, ele já começou a me mostrar ali, ó, né, no primeiro mês ali ele está como zero, depois ele vem ali, ó, ele já coloca um indicador se subiu ou desceu, tá? E podem ver que por mais que nós fizemos a conta ali, né, de trazer aquela regra de porcentagem, né, ele não está exibindo ainda como porcentagem, tá? Ele estava trazendo o valor aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar aqui a minha variação mensal e vou colocar aqui, ó, para exibir como porcentagem, tá? Se eu fechar aqui agora, ó, podem ver que já está mostrando ali, ó, menos 30%, 30,9%, né? O outro 125,86%, então ele mostra ali a variação mensal, né, de um mês para o outro, se subiu ou se desceu, tá? Ele coloca ali aquelas setinhas por padrão, né? Ele já coloca essas setinhas para valor positivo, ele coloca em verde, para valor negativo, ele coloca em vermelho, tá? Eu vou deixar assim com duas casas decimais, já para ter exatamente ali, né? Não ser muito um valor arredondado, tá? Eu quero saber exatamente ali o quanto, né, essa porcentagem representa de um mês para outro ali, mesmo que, né, olha, de 72, vou colocar aqui, ó, 8,09, né? Poderia arredondar isso aqui, né? 8,1, mas eu quero saber exatamente, né? Principalmente para valores assim, ó, 11,83, tá? E assim por diante, tá? Então eu vou deixar dessa forma. Então tá pronto aqui o nosso Scruller mostrando a variação, né? Que seria essa variação aqui. Nós vamos ter também ali nos tooltips, mas já para, né, ficar passando ali para o usuário essas informações e acompanhando ali já logo de cara, tá bom? Aqui só para deixar um pouco mais, né, seria mais perfumaria isso aqui, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui, no caso, se fosse aqui um dashboard para alguma empresa, né? Nós poderíamos colocar aqui o logo da empresa, tá? Eu vou colocar só uma imagem aqui só para deixar um pouco mais bonitinho isso aqui. Então eu vou vir aqui em inserir imagem, tá? Eu baixei uma pasta de ícones, tá? Na verdade baixei não, essa pasta eu tenho, né, ícones que eu baixo com frequência aí para utilizar nos dashboards no dia a dia, né? Então tem muita coisa aqui que às vezes eu utilizo, tá? Para todo tipo de situação, né? Então podem ver que tem várias, né, de porcentagem, coisa do tipo assim, né? Então eu utilizo esses ícones, né? Então eu tenho aqui tanto a parte de
ícones coloridos, como em branco, né? Por exemplo, se eu clicar aqui no branco, ó, tem todo tipo de ícone possível aqui, né? Tem azul, né? Tudo quanto é tipo de cor aqui, tá? Eu vou colocar um colorido aqui, que eu gosto de utilizar ali, por exemplo, no cabeçalho. Eu peguei esse worker aqui, né? Eu já tinha ele aqui em cima. Eu só removi o fundo dele, né? Ele tá por aqui, ó. Ele era assim, tá? Eu só removi o fundo dele e alterei o lado dele aqui, né? Joguei para o lado contrário para ele poder ficar bem posicionado ali. Então, vou utilizar ele aqui. Vou abrir, tá? Então, podem ver que ele está com fundo transparente, tá? Vou diminuir aqui. Vou colocar aqui em cima. Deixa eu vir aqui nas propriedades dela, né? Vou colocar aqui, sei lá, 110. Vou colocar aqui 120. Vamos ver. Aqui já ficou com 109, 120 aqui, né? Aqui na posição, deixa eu ver, na horizontal. Aqui tá bom. Na vertical, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver. Aqui, tá? Só para ficar um enfeitezinho aqui. Deixa eu ver se ele não está com ícone. Ah, já está desmarcado o ícone de cabeçalho. Seria isso, tá? Então, por enquanto, nosso dashboard está assim. Na próxima aula, nós vamos fazer aqui um gráfico de barras de vendedores, tá? E vamos criar 2 botões aqui para alternar entre esse gráfico de barras e uma tabela com os dados dos vendedores, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.